Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira e nós estamos encerrando mais uma semana graças ao nosso amado e eterno Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida de forma rica, plena e abundante nesta manhã de sexta-feira e ao longo de todo o seu final de semana, que você possa ser tocado e abençoado pela presença de Deus. Pois bem, Jeremias capítulo 32, verso 27 é um texto por demais maravilhoso. Olha que coisa extraordinária essa palavra de Deus para nós nesta manhã. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Escute isso, meu irmão. Ouça isso, minha irmã. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Você acha que existe algum milagre, alguma situação, algum problema que seja impossível para Deus? Você pensa mesmo que algum dos seus problemas, por mais difícil ou mais complicado que ele seja, ele é complicado e difícil para Deus? Existe alguma situação que nós venhamos a enfrentar ou estamos enfrentando que é demasiadamente grande para Deus? Queridos, não há. Eu sei que nós somos tentados o tempo todo a desanimarmos, a pararmos de orar, a duvidarmos. Eu falava esses dias que a dúvida é uma ferramenta, a dúvida e o medo é uma ferramenta do inferno contra as nossas vidas. Porque quem tem medo acaba duvidando. O medo enche a pessoa de incerteza, de dúvida. E quando a pessoa tem dúvida, ela descrê na fé. O medo é a fé ao contrário. Ela é antagônica à fé. Então, quando eu sou dominado pelo medo e pela dúvida, eu deixo de crer que Deus é capaz de fazer o que Ele pode fazer na minha vida. Então, nós não podemos cair nesse engodo de Satanás. Então, quando nós somos tentados a parar de orar e a duvidar que Deus realmente pode fazer algo por nós, que Ele se importa com as nossas vidas, com as nossas causas, com os nossos problemas, porque alguma situação que estamos enfrentando é negativa, é complicada, parece que não acaba nunca, é aí que nós devemos correr para a presença de Deus. Quando nós nos colocamos a orar, nós movemos todo o mundo espiritual. Principalmente quando o nosso alvo de oração é vidas, é ataque ao inferno. Então nós precisamos entender que nós estamos orando e clamando, e a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, a um Deus vivo e poderoso. Sabe, queridos, nós podemos orar, suplicar, clamar a Deus por alguém, por alguma situação, e muitas vezes somos levados a imaginarmos que a nossa oração está sendo em vão, porque nós estamos orando já há algum tempo, estamos buscando já há algum tempo e parece que as coisas não mudam, o céu não abre, as nuvens negras não se dissipam, e nós somos tentados a duvidar, até porque nem sempre Deus vai nos ouvir e nos atender no nosso tempo ou da nossa forma. E nem sempre a resposta de Deus para a nossa oração também será assim. E nós temos que entender isso. Então, as negativas de Deus também existem. Mas nós precisamos entender que nem sempre oramos corretamente. A Bíblia mesmo fala, olha, pedis e não recebeis porque pedis mal. Muitas vezes oramos de acordo com a nossa vontade, não com a vontade de Deus. E nós precisamos entender isso. E eu quero trazer um alerta para você nesta manhã. Muitas pessoas não conseguem vivenciar milagres de Deus porque todos os seus pedidos muitas vezes estão totalmente voltados para um desejo próprio, pessoal e às vezes ambicioso e egoístico, e não voltado para o plano e o projeto de Deus para as suas vidas. Então, as negativas de Deus, meu irmão, sempre tem um porquê. Nem tudo nós vamos saber ou compreender nesta terra. Ele tem os seus caminhos, ele tem os seus planos, ele tem os seus propósitos,
E a Bíblia diz que nenhum dos seus planos são frustrados. E da mesma maneira, o inimigo das nossas almas tem os seus planos malignos, ardilosos e destrutivos. E por isso, nós não devemos nunca pararmos de orar e de buscar a direção de Deus. Nós nunca devemos deixar de falar com Deus. A nossa oração deve ser constante. O nosso relacionamento deve ser constante. Alguém me disse esses dias, olha, bispo, Deus parece que já sabe tudo das nossas vidas. Ele não sabe de tudo? Eu falei, sim, sabe. E por que então que nós temos que pedir? Por que nós temos que orar se ele já sabe? Não é só ele fazer? Eu falei, filha, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Olha para Gênesis. No livro de Gênesis, todos os dias Deus visitava o jardim do Éden para conversar com Adão na viração do dia. Ele queria conversar com Adão. Então, mesmo Deus sabendo, sendo sabedor de todas as suas necessidades, Ele quer ouvir de você. Você se aproximar dele, você se aproximando dele diariamente, conversando com ele, falando com ele. É isso que Deus quer ouvir de você. Sabe, queridos, é muito bom quando nós temos pessoas orando por nós, intercedendo por nós. Mas melhor ainda é quando nós vamos direto a Deus e nos revelamos a Ele e abrimos o nosso coração para Ele. Então nós precisamos começar a orar e orar com fé. Porque Hebreus fala isso, ora sem fé é impossível agradar a Deus. Escute isso, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O escritor de Hebreus está falando, você precisa crer. Quando você se aproximar de Deus para orar, você precisa crer no seu coração. Você tem que vencer o medo, a dúvida, a incerteza, a falta de fé e precisa crer que Deus está com você. Olha o que Jeremias fala, sendo usado por Deus. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Então nosso Deus é um Deus que não existe impossível para Ele. Não existe nada que seja muito difícil para Deus. Ele é Deus e pode fazer qualquer coisa. E essa é a definição de milagre. É um acontecimento fora do comum, algo inexplicável, algo que foge às leis naturais. É um acontecimento formidável, estupendo, algo que espanta, que traz espanto. Isso é milagre. E o nosso Deus está extremamente interessado em realizar coisas fora do comum, em nós, por nós e através de nós. Mas para isso nós precisamos aprendermos o caminho da obediência, da humildade e da submissão à sua vontade. Nós precisamos entender isso, tomarmos esse caminho de retorno, nos posicionarmos na sua palavra com seriedade, com temor e tremor diante de Deus. Assim nós vamos experimentar um tempo sobrenatural nas nossas vidas, independente das circunstâncias. Pai, que o Teu Espírito Santo possa, da mesma maneira que esta devocional chegará aos ouvidos de muitos neste dia, que da mesma forma a Tua presença, o Teu Espírito, toque estas vidas. Toque-as, ó Deus, renovando-as, fortalecendo-as, libertando-as, colocando-as de pé, porque eu sei que muitas estão prostradas de tantas pancadas que a vida lhes tem dado nesses últimos dias. Algumas estão, ó Deus, caídas, tamanho é o peso sobre os seus ombros. Alguns estão desanimados de tanto lutar, exauridos
porque lutaram tanto e nada conquistaram, conseguiram. Mas que o teu Espírito mude esta realidade. Ó Deus, através da fé dos teus filhos, nesta manhã, traga cura, traga metanoia, uma mudança na mente dos teus filhos. E que esta mudança gere transformação. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Assim eu oro e te agradeço por tudo até aqui, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente no dia de hoje e ao longo do seu final de semana. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.